As árvores na Bíblia. Parte 36. No vídeo anterior, exploramos o simbolismo profundo da sarça, focando principalmente no episódio em que Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça ardente. Discutimos como essa planta aparentemente comum, e até desprezada, se tornou um símbolo da presença divina e da transformação espiritual. A sarça, que queimava sem se consumir, representava a santidade de Deus e a sua capacidade de usar o que é humilde e improvável para cumprir seus propósitos. Neste vídeo, mergulhamos no significado do sicômoro, uma árvore mencionada em várias passagens bíblicas e com grande simbolismo espiritual. Vamos ao conteúdo. Tradução do hebraico shikma e do grego sucomoreia. Nome científico: Ficus sycomorus. Esta árvore mencionada nas escrituras hebraicas não tem nenhuma relação com o sicômoro norte-americano, que é um tipo de plátano ou falso plátano. Pelo que parece, trata-se do sicômoro figueira de Lucas 19 verso 4, episódio de Zaqueu. O sicômoro, Ficus sycomorus, tem frutos semelhantes aos da figueira comum, mas sua folhagem é semelhante à da moreira. Atinge a altura de 10 a 15 metros, é resistente, e pode atingir várias centenas de anos de vida. Dissemelhante da figueira comum, o sicômoro, sicômoro figueira, é uma sempre verde. Ao passo que suas folhas em forma de coração são menores que as da figueira, a folhagem é densa e ampla, e a árvore oferece uma boa sombra. Por este motivo, frequentemente era plantada à beira das estradas. O tronco curto e robusto logo se ramifica com os ramos mais baixos perto do solo, e isso tornava a árvore conveniente à beira da estrada para um homem baixo, tal como Zaqueu, subir nela para ver Jesus. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Lucas 19 do verso 2 ao 4. Os figos crescem em cachos abundantes, são menores do que os da figueira comum e são inferiores a eles. Atualmente, é costume dos cultivadores egípcios e cipriotas de sicomoros, figueira, pungir os frutos prematuros com um prego ou outro instrumento pontiagudo, para tornar o fruto comestível. O risco ou furo nos figos verduengos do sicômoro provoca um acentuado aumento na emanação do gás etileno, o que acelera consideravelmente, de 3 a 8 vezes, o crescimento e o amadurecimento do fruto. Isto é importante, visto que de outro modo o fruto não se desenvolve plenamente e continua duro, ou é estragado por vespas parasíticas que penetram no fruto e habitam nele para a reprodução. Isto lança alguma luz sobre a ocupação do profeta Amós, que descreve a si mesmo como boieiro e riscador de figos de sicômoros. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amós 7 verso 14. Além de crescerem no vale do Jordão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Lucas 19 verso 1 e 4. E em torno de Tecoa. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amós 7 verso 14. Os sicômoros eram especialmente abundantes nas terras baixas da Cefelá. Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. 1 Reis 10 verso 27. E embora seu fruto não fosse da qualidade da figueira comum, o rei Davi o achava de valor suficiente para colocar os pomares da Cefelá sob um administrador. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás, sobre os depósitos do azeite. 1 Crônicas 27 verso 28. Esta planta é nativa do norte do Trópico de Capricórnio na África e foi naturalizada em Israel e no Egito. Os sicômoros, figueira, evidentemente eram abundantes no Egito na época das 10 pragas, e continuam a prover alimento até hoje.
Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros, com geada. Salmo 78 verso 47. A madeira é um tanto macia e porosa, e bastante inferior à do cedro, mas é bem durável e era muito usada em construção. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas, cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Isaías 9 verso 10. Encontrarão-se em túmulos egípcios caixões de múmias, feitos de sicômoro, que ainda estão em boas condições depois de uns 3.000 anos. Características: suas folhas têm o formato de coração e têm cor verde escura, os frutos crescem em grupos. O sicômoro se adapta bem a terrenos encharcados, chegando a crescer até 25 metros, tendo exemplares que chegam a medir 40 metros de altura. A árvore possui uma copa em formato arredondado e possui tronco amarelado. Os seus frutos são amarelos e quando maduros ficam na cor vermelha, tendo cerca de 5 centímetros de diâmetro. É comestível sendo utilizado na nutrição de animais e pessoas. De acordo com a conveniência, o fruto pode ser armazenado, desde que esteja seco. O fruto do sicômoro tem alto valor nutritivo, sendo seu fruto considerado como figo, ainda que de menor qualidade do que o figo assim como o conhecemos. Aliás, existem mais de 1.000 variedades de figos. Suas folhas também são comestíveis. A árvore produz o ano todo e tem sua produção aumentada no período compreendido entre julho e dezembro. Seu uso na medicina é aplicável especialmente no tratamento da icterícia e para combater o veneno de cobras, além de ter sido utilizada na medicina antiga para combater a disenteria, tosse e inflamações da garganta. Esta planta também é muito usada em rituais africanos. O sicômoro serve para abrigar animais, principalmente pássaros, suas folhas e frutos são alimentos para eles. Seu tronco serve para a fabricação de mobílias e possui uma madeira fácil de trabalhar. É uma ótima árvore para dar sombra e ajuda a melhorar o solo. Algumas passagens bíblicas em que o sicômoro é mencionado. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás sobre os armazéns do azeite. 1 Crônicas 27 verso 28. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. 1 Reis 10 verso 27. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, e cultivador de sicômoros. Amós 7 verso 14. Os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Isaías 9 verso 10. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Salmo 78 verso 47. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Lucas 19 verso 4. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. 2 Crônicas 1 verso 15. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. 2 Crônicas 9 verso 27. Sicomorus, ou sicômoro, é uma árvore comum no Oriente Médio, seu tronco é forte e de grande circunferência. Foi em uma árvore desta que Zaqueu subiu para ver Jesus passar. No Antigo Egito se fabricavam sarcófagos com madeira desta árvore devido às suas qualidades. Em Lucas 19 do verso 1 ao 10, lemos a história de Zaqueu, o publicano, e que foi chamado por Jesus quando estava trepado em um sicômoro para ver Jesus passar. Na simbologia bíblica, sicômoro é sinal de redenção. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.